Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, também será projetado aqui esse texto. E eu gostaria de, a partir desse texto, fazer uma breve reflexão, se eu conseguir ser breve, um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos caminhos que o Senhor nos fez trilhar nesses 3 anos. Pronto, as crianças já foram. Então eu gostaria que você agora dedicasse toda a sua atenção na leitura e naquilo que nós vamos refletir. Vamos então? Eu farei a leitura e você acompanha. Portanto, lembrai-vos de vós, no outro tempo, eres gentios na carne, talvez esteja outra versão aí, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, ou dos homens. E naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos ou às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, vou repetir, mas agora, é aqui que a gente começa. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo seu sangue chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede ou muro da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, matando com a cruz as inimizades. 17. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que a vós, melhor, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele, ambos, os dois povos, os gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Pode sentar. Quero inicialmente dividir essa reflexão no texto que nós lemos, do versículo 11 até o versículo 12. Eu quero fazer uma separação. Paulo está recomendando ou dizendo à igreja de Éfeso que ela se lembre de alguma coisa que a princípio a gente não gosta muito de lembrar, mas que às vezes é preciso lembrar. Ele está dizendo assim: eu quero que vocês se lembrem que em outro tempo, como vocês eram em outro tempo, como vocês estavam separados, como vocês estavam vivendo no mundo sem Deus. Resumindo, é isso que ele está dizendo. Mas por que Paulo está chamando a atenção da igreja, ou convidando a igreja para se lembrar desse tempo ruim da história deles? Porque ele termina o capítulo 1, ou melhor, o capítulo 2, no versículo 10, ou 8, 9 e 10, Paulo termina, antes de começar esse novo segmento, ele termina dizendo assim: que nós somos salvos pela graça.
Efésios 2, 8 e 9 versículos, são versículos clássicos que a maioria dos crentes conhecem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, Paulo vinha falando sobre o que Deus fez por graça, a salvação que aconteceu por graça. E para que, de forma alguma, os crentes em Éfeso se ensoberbecessem, achando que, por exemplo, teriam algum mérito naquilo que estavam vivendo, ele começa então o versículo 11 dizendo: portanto, vocês que foram salvos pela graça, alcançados pela graça, lembrem-se de que vocês não têm mérito nenhum na graça, vocês não têm mérito nenhum na salvação, vocês não têm mérito nenhum na nova vida que foi gerada em vocês. Portanto, se lembrem de que em outros tempos vocês estavam separados. E aí começa a dissertar sobre esses outros tempos, esses tempos passados. E ele resume o tempo passado. Eu gostaria de frisar nesse ponto. Ele resume o tempo passado com uma expressão notável, onde ele diz assim: vocês estavam no mundo sem Deus. Olha comigo então aí no versículo 12. Ele vai dizer assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, vocês não tinham direito, vocês eram estranhos aos conceitos das promessas ou da promessa. Paulo está se referindo à história de Israel. Ele está dizendo assim: Israel tinha uma história onde Deus fez muitos conselhos, muitas alianças com Abraão, com Moisés, com Davi, falando a respeito do Cristo, falando a respeito do ungido que viria, que seria o Salvador do mundo, que iria reunir todos os povos num só povo. Então essa era a promessa. Mas os gentios da igreja de Éfeso, e todos nós não somos judeus, eram estranhos a essa promessa, a esses conceitos. Ou seja, nós não conhecíamos isso. E é o que Paulo está dizendo para eles: vocês estavam separados da comunidade de Israel, que tinha as escrituras, que tinha os profetas, que tinham as alianças. E ele resume então essa vida estranha aos conceitos e no mundo, dizendo: vocês estavam no mundo, no final do versículo 12, sem Deus. Sem Deus no mundo. Era assim, todos nós estávamos. Independentemente de você ser crente ou não, ter nascido no lar evangélico ou não, ser católico ou não, nós estávamos no mundo sem Deus. Se essa expressão, por si só, ela é um pouco estranha, porque nós estamos falando de um mundo, nos dias de Paulo, onde o que mais existia era Deus, ou deuses. Eles viviam debaixo do Império Romano, e o Império Romano dominava os povos, mas permitia os cultos. Cada povo tinha o seu culto, tinha o seu Deus. Então o que não faltava no Império Romano eram deuses. E Paulo está dizendo que os gentios que vieram desses ambientes politeístas, com muitos deuses, com muitos ídolos, eles estavam no mundo sem Deus. Porque é possível que a pessoa tenha deuses, mas não tenha Deus. E se alguém tem deuses, na verdade ele nega o único Deus. Se ele tem crenças, ele nega o único Deus. Então, para Deus, você ter muitos deuses, não ter nenhum Deus, é a mesma coisa. Aliás, a expressão que Paulo usa aqui é: vocês estavam no mundo ateus. É isso que ele está dizendo. Criam em deuses, muitos deles, mas creem em muitos deuses. Para Deus é como se você fosse ateu, porque só existe um Deus. Então eles estavam sem Deus no mundo. E aí, sem Deus, sem esperança, ele vai citar isso. Uma vida sem Deus é uma vida sem propósito. E todo o propósito da existência, a palavra propósito significa objetivo, todo o objetivo da vida, todo o propósito, todo o significado, todo o sentido da vida está em ter Deus. Todo o propósito está em Deus. Quando Deus criou o homem, lá no Éden, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, qual é o propósito da existência? É que em tudo aquilo que você faça na sua vida, você reflita a imagem e semelhança de Deus. De tal forma que quem olha para você no que você faz, como você age, como você se comporta, como você se relaciona, todos que veem, que participam da sua vida, da sua existência, vejam em você Deus. Portanto, alguém que esteja no mundo sem
de Deus. E aí são pessoas sem esperança. Porque a vida sem Deus no mundo é uma vida que cessa na sepultura. E aí qual o sentido da existência se tudo termina na sepultura? Qual o sentido da vida se tudo termina no túmulo? Não tem sentido. Por isso mesmo Paulo vai escrever dizendo assim: se nós esperarmos em Deus, somente nesta vida somos as mais miseráveis das criaturas. Não tem propósito. Então nós podemos falar muito aqui sobre uma vida sem propósito no mundo, como as pessoas existem, mas basta você olhar para o seu lado, basta você olhar ao seu redor, o desespero, a angústia, o índice de suicídio e daí por diante. O índice de pessoas que se envolvem nas drogas, que buscam algum sentido para a existência. Nós podemos falar muito sobre isso, mas nós queremos dar um salto nisso, porque Paulo chama a igreja para se lembrar desse tempo sem Deus, nesses 2 versículos, 11 e 12, mas na sequência ele inicia agora uma reflexão, que é da qual nós gostaríamos então de enfatizar aqui, de focar um pouquinho mais, porque tem a ver com o que nós vivemos hoje. Versículo 13. Leia comigo a primeira parte. Mas, olha lá. Eu vou ler para você. Você vai repetir comigo. Mas agora. Repita comigo, por favor. Mas. Você pensa que quando você não tinha Deus no mundo. Mas. Está lá já. Mas. Agora. Esse mas agora, que Paulo disse há quase 2000 anos, esse agora continua hoje, esse agora não mudou. Mas agora em Cristo. Mas agora é um novo tempo, um novo momento, um novo aeon, que não vai se acabar mais. Não se acaba na sepultura. A morte não traz angústia para quem está em Cristo. É só uma porta que se abre para a eternidade. Mas agora, que Deus fez? Mas agora em Cristo. Cristo é Messias. Perceba que é a esperança de Israel que está sendo manifestada aqui. Mas agora em Cristo. Nós vamos olhar isso. O que acontece agora em Cristo? O que Deus fez agora em Cristo na nossa vida? Você que estava sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Mas agora em Cristo, pelo sangue dele, nós chegamos perto. Perto de quem, irmãos? Perto de quem, irmãos? Quem sabe pode dizer, nós chegamos perto de quem? Pelo sangue de Jesus, nós chegamos perto de quem? De quem? Eu pensei que você ia falar de Deus. Era quase uma pegadinha. O sangue de Jesus permitiu que nós chegássemos perto do Pai. É óbvio que nós chegamos perto de Deus, mas um Deus que quer se manifestar a nós como Pai, que quer se revelar a nós como Pai. Nós estávamos em inimizade, longe de Deus, inimizade contra Deus, por conta das transgressões. A herança de Adão. Mas agora, pelo sangue de Jesus, nós chegamos perto. Por que pelo sangue dele? Porque o sangue dele derramado deveria ser o nosso sangue derramado. Porque o pecado é nosso, a transgressão era nossa, mas Cristo nos substituiu na cruz, derramando o seu sangue por nós. O que significa o sangue? O sangue significa o perdão. O que significa o sangue? Significa o preço. O que significa o sangue? Significa o sacrifício. O que significa o sangue? O sangue significa a paz. Porque nós chegamos perto de um Deus do qual nós estávamos longe. Deus esse que quer se revelar a nós, guarde isso como Pai. Todo o sentido do Evangelho de Cristo é revelar Deus como um Pai. E é para isso que nós vamos caminhar aqui. Mas agora, Cristo já pagou o preço e nós estamos perto do Pai. Amém?
isso faz bem a você? Diga amém. Continuando. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: Israel, que eram os circuncidados sobre os quais ele fala no versículo 11, Israel passou a compreender através das Escrituras que eles eram um povo exclusivo de Deus e mais ninguém. O que Deus queria através de Israel? Deus queria que através de Israel os outros povos fossem alcançados para junto de Deus. Todo o sentido do chamado de Israel, do culto, das leis, das ordenanças, tudo isso era com o sentido de que os outros povos conhecessem a Deus. Israel deveria ser um canal de bênção, de comunicação desse Deus ao mundo inteiro. Eles deveriam ser uma referência, até que o Cristo viesse e consolidasse isso. Mas o que Israel fez? Ao longo dos anos, Israel usou de toda a estrutura, de toda a informação, de toda a profecia para se separar dos gentios, de forma que os outros povos, de forma que os outros para eles eram chamados de incircuncisos. Isso era pejorativo, cidadãos de segunda classe. Vocês não têm direito à bênção de Deus, vocês não têm direito de estar perto de Deus, eles não podiam entrar no templo de Deus. Você vai se lembrar que lá no templo, em Jerusalém, tinha um lugar separado para os gentios, para os outros povos, chamado de átrio dos gentios. Eles não podiam sair daquele lugar, sob risco até de vida. Um gentio podia até cultuar a Deus, mas um lugarzinho separado. Existia um muro de separação, uma parede de separação dos religiosos especiais e daqueles prosélitos, cidadãos de segunda classe, que se achegavam ao Deus de Israel. Portanto, toda a escritura, toda a informação, toda a religiosidade de Israel produziu uma separação dos demais povos. Israel achava que eles eram, portanto, os únicos detentores da bênção. Mas Cristo, Paulo falando à igreja de Éfeso, Cristo derrubou o muro da separação e dos dois povos fez um só. O que Paulo está dizendo é que em Cristo não existe um povo exclusivo, não existe uma nação exclusiva, não existe uma religião exclusiva, não existe uma denominação exclusiva. Em Cristo nós somos um só povo. É por isso que nós podemos cantar aqui com os irmãos acontecer, entendeu? Nem eles, certamente, acho que eles estão querendo nisso mais. É por isso que a gente pode estar junto aqui com irmãos de outras igrejas. Não existe muro que nos separa. Em Cristo nós somos um. Estávamos longe, não tínhamos direito, mas em Cristo nos aproximamos, fomos reconciliados pelo seu sangue, e agora somos um só povo. É o que Paulo está dizendo. Mas agora, isso que Deus está fazendo conosco. Versículo 15. Cristo na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem. Preste atenção, o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo na sua morte desfez o muro da separação que estava erguido por causa da lei, a lei dos mandamentos. As leis que Israel receberam foram usadas por eles para construir um muro de separação da religião deles, do país deles. Era tudo só eles. Exclusivismo, sectarismo absoluto. Não era esse o propósito de Deus, não foi isso que eles fizeram. Mas em Cristo isso é desfeito. Na carne de Cristo, na sua morte, na sua entrega, isso é desfeito. E Deus pega agora os dois povos e dos dois tipos de homem, judeu e gentio, e faz um novo homem. E é aqui que eu gostaria de focar com você aquilo que Deus tem nos ensinado. Aliás, o pastor Maurício falou aqui dos PGs, que são pequenos grupos que se reúnem. O Senhor tem nos ensinado isso de forma sistemática nas nossas reuniões. De que em Cristo nós somos um novo homem. Não é judeu, não é grego,
não gentio, somos um novo homem. Em Cristo surge uma nova humanidade. Em Cristo nasce um outro tipo de ser humano. Por isso que Paulo diz que Cristo é o último Adão, ou o segundo Adão. Porque o primeiro Adão gerou tudo isso que nós estamos vendo aí. O mundo caído, corrompido, as relações como são por causa desse primeiro Adão. Mas em Cristo, que é o segundo Adão, é uma nova genética. É um novo ser humano que nasce em Cristo. Esse texto que Paulo escreve aos Efésios é um resumo do que é o Evangelho. Quero continuar. Pela cruz, versículo 16, ele reconciliou os povos, ambos os povos, gentios e judeus, em um corpo, matando com ela, com a cruz, a inimizade. Estávamos em inimizade contra Deus e inimizade uns com os outros. Mas a cruz de Cristo desfez a inimizade entre os dois povos, fez um só corpo. O que Cristo produz na cruz e com o seu Evangelho é um novo tipo de homem, que com aquele que está do seu lado é um só corpo. E eu sei que quando a gente fala assim, em Cristo nós somos um só corpo, você está pensando numa instituição, numa igreja. Mas o sentido aqui é sentido de família, é mais profundo. Se você é um só corpo, não dá para ter um braço passando fome, por exemplo. Não é possível que o seu irmão do lado esteja passando fome e você seja feliz com isso, vivendo como se não fosse com você. Esse novo tipo de ser humano que surge em Cristo, ele é um corpo com o outro. Um corpo, um sangue, a mesma família. O sentimento que nos une não é institucional. O que nos une não é uma organização, não é a bandeira, embora eu seja aqui, fiz questão de vir hoje com a cabeça que tem aqui o slogan da igreja, mas o que nos une não é essa bandeira. Aliás, alguns já disseram, essa camisa está meio apertada em você, que eu peguei a camisa, eu peguei da minha esposa, mas ela é a única que tinha com essa carinha aqui, eu estou quase escondido aqui nessa camisa, mas eu tinha que vir com a camisa hoje, né? O que nos une não é a marca ICCG. Igreja não é um clube. Igreja não é um time. Nós não temos adeptos aqui. Nós não temos sócios aqui. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. O Evangelho não foi para gerar instituições, para que a gente brigue defendendo placas. É uma família. E Paulo vai falar um pouquinho sobre essa família. Veja, agora nós estamos caminhando, irmão, você não vai entender como você era antes. Mas agora em Cristo, veja, reconciliado, paz uns com os outros, não tem mais exclusividade. E agora nós estamos caminhando para o que Cristo quer fazer de nós, um só corpo, um novo homem que é um corpo só. Vamos ver um pouquinho mais. Versículo 17. Vindo ele, Jesus evangelizou a paz a vós que estáis longe, aos que estavam perto. Aos judeus e aos gentios, ele evangelizou a paz. Versículo 18. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, preste atenção nisso. Toda atenção agora, versículo 18. Porque por ele, por Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso a quem, irmãos? Temos acesso ao Pai. Cristo nos deu acesso ao Pai. Cristo é o caminho, a verdade, a vida que leva ao ninguém. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Então o que a cruz fez foi nos gerar de novo novos homens, novos filhos, porque agora nós podemos ter acesso ao Pai. Se Deus é o seu Pai, quem está do seu lado é Deus. Se Deus é o seu Pai, quem está do seu lado é o quê? Mas aqui surge um problema. E eu queria falar sobre esse problema aqui um pouquinho. Quando nós começamos a nos reunir, o pastor Maurício, por um insight espiritual, eu podia dizer uma revelação, né? Mas
Mas ele com essa casinha de coelho que criou, esse slogan, e a gente começou a fazer algumas reuniões, ainda pelo YouTube, né? Transmissão virtual, e a gente começou a chamar essa reunião de Entre Amigos. Alguns aqui são dessa época de Lomas, o Márcio também, então tem mais gente aqui. E o pastor Maurício teve um insight para uma frase que iria nortear o nosso trabalho. E a frase era: quem lembra? A sua família? A sua família é a nossa família, os seus amigos são os nossos amigos. E a gente usou isso muito. E a gente não tinha noção até ali do que essa frase de fato significava. A sua família é a nossa família. Nós começamos a ser despertados para o reino. O Evangelho apresenta o reino de Deus, o reino de Cristo. Começamos a pregar sobre o reino, a entender sobre o reino, e a mergulhar no que é o reino, totalmente diferente do que a gente tinha de experiência cristã. E depois a gente começou a entender que nós somos filhos e que Deus é Pai. Os irmãos têm aprendido isso sistematicamente também. Mas há um problema quando a gente entende que somos filhos e que Deus é Pai. Há um problema em potencial. E que na maioria das vezes, pastor Maurício, quando alguém considera-se filho de Deus, ele é filho único. Entendeu? Deus é Pai. Não vou orar a Deus, vou falar para meu pai, se ele pede tudo para ele, por exemplo. Ele considera Deus como Pai, ele tem uma relação com Deus como seu Pai, e eu creio nisso, não há nenhuma falha nisso, só que ele se posiciona ainda como filho único. Quando Cristo revela Deus como Pai, quando nós somos gerados como filhos, não é para nos relacionarmos com Deus como filhos únicos. Deus só teve um filho único. Quem é? É o filho único? Mas esse filho único foi transformado. Eu queria pedir ao irmão que projete o texto de Hebreus, não sei se ele está por aqui, estou vendo, senão. Consegue projetar o texto de Hebreus? Se ele consegue. Se ele não conseguir, depois ele. Dá para você aí? Eu acho que é Hebreus 3. Agora não vou lembrar de cabeça, não. Depois ele acha lá, não tem problema. Se ele achar lá, não tem para ele. Cristo, está escrito assim nesse texto, depois ele vai achar. Cristo se tornou o primogênito. Aliás, não é Hebreus, não, é Romanos. Foi por aí, é o texto de Romanos. Conseguiu achar? Deixa eu pegar a cola aqui que eu gostaria que os irmãos olhassem, que é muito importante para nós isso. Romanos 8, 29. Projeta para a gente, por favor. Olha lá. Vamos olhar para esse texto, irmãos. Eu estou dizendo aqui que a nossa compreensão de filhos tem um problema em potencial. É nós desenvolvermos uma relação com o Pai na perspectiva de que somos filhos únicos. E não é que nós dizemos que nós somos filhos únicos a Deus. É nós nos comportamos na nossa relação com Deus como filhos únicos. Ou como filho único. Então é só você e Deus. Tudo que você desenvolve na relação é na perspectiva pessoal e individual. E eu disse que o único filho único que Deus tem é Cristo. Mas veja o que Paulo fala sobre Cristo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja juntos agora, irmãos. Primogênito dentre muitos irmãos. Paulo está falando de quem? Jesus. Jesus, presta atenção, é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o unigênito ou primogênito?
Cristo é o unigênito ou ele é o primogênito? Pai, você está tão sabendo hoje, eu impressionado que ele tem um filho assim. Glória a Deus. Lá em Hebreus 12, 23, diz assim: a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juízo de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Glória a Deus. Cristo é o unigênito, ele é o único filho. Mas ele vem como homem, ele encarna na existência para se tornar um primogênito. O que é primogênito? É o primeiro filho, o filho mais velho. Ele vai se tornar o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho de muitos outros irmãos. Então nós somos filhos de Deus ou somos irmãos de Cristo? Os dois. Então, preste atenção nisso. Deus, ele é nosso Pai, mas você não é filho único. O filho único é Cristo, que se tornou primogênito de muitos irmãos. Portanto, o sentido da paternidade divina é o sentido de se formar em Cristo uma, pode ser, família. Vamos ver esse texto. Versículo 19. Agora eu voltei para Efésios 2:19. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Disseram para Jesus um dia assim: se hoje estão fora sua mãe e seus irmãos, querem falar contigo. E ele disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Apontou para os que estavam à volta. Disse: aqui está minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, todo aquele que fizeram a vontade do meu pai, esse é meu irmão e minha irmã. Quando ele ressuscitou, ele disse a Maria Madalena assim: vai e diz aos meus irmãos que eu ainda não subi para o Pai, para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vai e diz aos meus irmãos. Jesus chama os seus discípulos de irmãos. Nós somos, nessa perspectiva, irmãos. E Cristo é o primogênito. O que o primogênito fez por nós, irmãos? O que o primogênito fez pelos irmãos mais novos? O que o filho mais velho fez pelos irmãos mais novos? O que um filho mais velho faz na ausência do pai? Um filho de verdade. Você tem uma família, 6 filhos. Quer dizer, uma família, 8 filhos, aumentar um pouquinho mais. Aí o William, ele é o mais velho da família. Aí o pai falece. Aí o William, ele é o filho mais velho. O que ele vai fazer agora com o filho mais velho? Ou o pai, vou matar o pai dele, vou deixar seu pai vivo agora. Ou o pai também velhinho, não tem mais como cuidar dos negócios. Será 100% bíblicos. Quem é que herdava tudo para gerir os negócios do pai? O filho mais velho. Por isso tinha essa questão muito forte em Israel da primogenitura. Lembra de Esaú e Jacó? O primogênito recebia a herança do pai, porque o pai ficava velhinho, antes de morrer, entregava tudo para o filho mais velho. Por quê? O filho mais velho era melhor que os outros? Não, é porque o filho mais velho, ele teria condição de cuidar dos mais novos. Cristo é o primogênito, nosso irmão mais velho. E para cuidar de nós, se despojou de todo o seu poder divino. E como homem, filho mais velho, se entregou na cruz. Morreu em nosso lugar, para que a partir da sua morte ele fosse o primogênito. E na sua morte gera muitos irmãos. Gera uma família. E aí, quando nós começamos a entender que o sentido não termina em ser filho, mas em ser família, aí nós começamos a entender melhor, pastor Maurício, porque a sua família é a nossa família, os seus amigos são os nossos amigos. Porque no reino, o reino
passando alguma privação. Certo? Olha, nós já vamos acabar em alguns instantes. E aí nós tem uma torta, tem um negócio de cachorro quente, tem salgado, tem bastante coisa para comer. Aí o que vai acontecer? Eu vou ensinar como é que vai funcionar, pastor Luiz. O que vai acontecer quando terminar aqui? Os irmãos mais velhos vão assegurar que os mais novos vão comer, vão ser servidos, porque o mais velho não é o primeiro que come. O mais velho, o primogênito, é o último que come, para ter certeza de que todo mundo comeu. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai na casa da sua mãe no sábado, final de semana, e ela está casada, aí ela faz o almoço, né? Depois que todo mundo se serviu, ela vai lá e faz o prato dela. E olha lá se ela fizer o seu prato entregar na sua mão. Porque ela quer assegurar, como mãe, como mantenedora, de que todos os filhos comeram. E o prazer dela é ver que todos os filhos comeram. O irmão mais velho é o último a se sentar na mesa, para ter certeza de que todos comeram. Portanto, quando a gente começar a aniversário, os mais velhos vão esperar, e as crianças vão comer, os mais novos, as mulheres, e os irmãos mais velhos. O que isso tem a ver conosco, irmãos? A nossa vivência diária é que nós temos aqui, nessa experiência de vida, uma família onde aqueles que amadurecem como irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Como a criança pequenininha, você tem que dizer o que pode, não pode, põe a mão, não põe a mão aqui, já comeu, não comeu, cuidou, chorou, limpou. O mais velho é aquele que assume a pode dizer, responsabilidade. A igreja é uma família onde os mais velhos vão assumir a responsabilidade, a exemplo do primogênito, que assumiu a responsabilidade por toda a família e se entregou por toda a família. E a Bíblia diz que quando Cristo se apresenta diante do Pai, numa linguagem profética, ele diz: eis eis-me aqui, e os teus filhos comigo. Ele é o primogênito, é filho, mas quando se apresenta diante do Pai, se apresenta como um pai. Eis aqui os meus filhos. É o primogênito que gera filhos. Filho mais velho, crente maduro, ele assume a responsabilidade como pai. Porque o propósito da existência dele é ser a imagem e a semelhança do seu pai. Vou terminar. Quero convidar os irmãos que vão cantar, venham à frente. E quero pedir ao irmão que volte lá o texto, não sei se está com ele aí, de Romanos. Pode voltar para os seus lugares aqui. Romanos 8, 29. Eu quero encerrar com esse texto, te levando para a reflexão dele. Preste atenção nesse texto de novo. Os que antes conheceu, também os predestinou. Nós somos, preste atenção quem estiver dormindo para tomar um choque agora. Nós somos predestinados. Vou repetir. Nós somos predestinados. Quando a gente fala de predestinação, você pensa em céu e inferno, não é verdade? Mas olha o que o texto está dizendo. É que ele nos predestinou para quê, irmãos? Para sermos conforme a imagem do seu filho. A predestinação não tem a ver com o céu e o inferno. Tem a ver com o seu propósito de vida. Tem a ver com o seu propósito agora nessa família. Vocês estavam no mundo sem Deus, sem esperança, sem perspectiva. Agora em Deus é devolvido o propósito da sua existência. E o propósito da sua existência é: você foi predestinado para ser a imagem do Filho. Jesus respondeu a pergunta de Filipe de uma forma muito interessante e muito sincera. Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu a Filipe: eu estou convosco há tanto tempo e não me tendes visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Filho de Deus, vê Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Você foi predestinado. Agora em Cristo você foi predestinado. Entenda isso.
de forma que quem olha para você como filho, veja o Pai. Todos aqueles nessa família que te virem no seu agir, no seu falar, nos seus comportamentos, nas suas ações, vejam em você a imagem do Pai. Mas agora, em Cristo, somos família de Deus. A família se reúne em torno do Pai. Nós vamos cantar. Eu gostaria que você refletisse nisso. Nós não somos parentes. Não somos parentes uns dos outros. Não somos parentes desses irmãos que estão aqui da convencer. Nós somos família. Parente não tem compromisso com o Pai. Parente fora de Deus. Família fora do Pai. Nós somos família, concidadãos dos santos, com o propósito de refletir a imagem do Filho onde quer que nós estejamos. Vamos cantar. Oh
celebrar o aniversário por alguns dias. Hoje é o início dessa celebração, dessa festa. E a gente sabe que se posicionar tendo uma vida de responsabilidade não é uma missão muito fácil. Na verdade, todos nós temos a tendência ou a preferência, ou quem sabe seja mais fácil, nos comportarmos no nosso desenvolvimento da vida cristã sem nenhum tipo de responsabilidade. Portanto, assumir uma vida de responsabilidade não é fácil. A gente sabe que não é. No entanto, nesses 3 anos, a gente tem buscado isso. A gente tem pedido a Deus pelo Espírito que nos faça entender isso. Sabemos que é uma longa jornada. Semear uma comunidade de fé, semear uma igreja, não é um trabalho dos mais fáceis. No entanto, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele voltará sem dúvida, com seus molhos, com seus resultados. Os resultados já existem. Os resultados já estão diante de nós. Deus tem edificado uma família neste lugar. E é por isso que nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por cada um dos que estão aqui, por cada um que de alguma forma veio para o nosso meio. Queremos dizer no fundo do coração: você é muito importante. Nós aprendemos juntos. Você, do seu jeito, tem muito valor. Nós queremos você do jeito que você é. Nós temos todo o interesse, porque queremos pela fé em Cristo Jesus, que você está aqui, porque Cristo uniu você a nós. Sinta-se amado, profundamente valorizado. Nós somos uma família. Oportunidade é essa também, que eu quero agradecer aos irmãos da Convencer por terem feito com que essa festa ficasse ainda mais bonita. E eu costumo dizer, irmãos, que a gente não gosta de sentir saudades aqui. Tá? Saudade dói na alma. Então, por favor, combina com o Jacques. Hoje é bom. Voltem outras vezes para deixar a nossa celebração ainda mais bonita. Não tenho dúvidas de que vocês foram instrumentos na mão de Deus hoje, usados profundamente. À medida que vocês cantaram, tocaram, Deus exercitou no nosso coração profundamente. Sempre haverá na nossa mesa um lugar para vocês. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos orar, encerrando esse período agora, essa etapa. Mas olha, eu já quero avisar vocês que eu já coloquei uma turma forte lá na porta, para que ninguém saia sem comer alguma coisa. A gente é responsável por todo mundo. Então a gente prepara um lanche para todo mundo, né, pastor? Todo mundo. Se você bater na porta sem estar comendo nada, vai ter que voltar. Então, por favor, não vá embora. Aproveite o encerramento, a gente vai acender as luzes, para você conhecer todo mundo, para se abraçarem, para se cumprimentarem. As crianças vão ter um cantinho ali delas, com algumas guloseimas para as crianças. Tá? A gente sabe que adulto gosta dessas coisas, mas hoje para elas ali, no cantinho, do lado de cá, os adultos têm muita coisa que os irmãos fizeram para todo mundo se sentir em casa. Então aproveita para celebrar, para cumprimentar, para se abraçar, tira a foto à vontade, porque esse lugar é seu. Tá bom? Esse lugar é seu, você é muito importante. Amém? Vamos orar? Mais um? Saideirinha? Vamos lá. Senhor.
ó Deus, por cada dia desta comunidade, por cada